Por que a Torre de Pisa ainda não caiu, mesmo depois de mais de 80 anos? A construção da Torre de Pisa começou em 1173. Os engenheiros escavaram uma fundação de apenas 3 metros de profundidade, sem perceber que essa profundidade era insuficiente. Quando a construção chegou ao terceiro andar, a obra teve que ser interrompida devido a uma guerra. Durante esse tempo, a base da torre, que estava sobre um solo arenoso e instável, começou a ceder sob seu próprio peso, resultando em uma inclinação. Quase um século depois, a construção foi retomada, e os engenheiros tentaram corrigir a inclinação utilizando materiais mais leves e construindo no sentido oposto. No entanto, ao chegarem ao sétimo andar, a obra foi novamente interrompida por outra guerra. Somente em 1360, a construção foi retomada. Para tentar equilibrar a torre, os engenheiros construíram 5 degraus de um lado e 6 do outro, mas isso não impediu a inclinação de continuar. Quando a torre foi concluída, em 1372, já estava inclinada a 1,6 grau. Em 1934, medições mostraram que a inclinação havia aumentado para 4,5 graus. Sem intervenção, o ângulo continuaria a crescer. Para tentar corrigir o problema, os engenheiros cavaram a base do lado norte e colocaram caixas de concreto para estabilizar a estrutura. No entanto, esse método piorou a situação, aumentando a inclinação para 5 graus. Por volta de 1990, a torre estava à beira do colapso. Para evitar o desastre, os engenheiros despejaram concreto na base e adicionaram pesos de chumbo do lado oposto à inclinação. Embora essa solução tenha reduzido um pouco o ângulo, era apenas temporária. Finalmente, os engenheiros descobriram a solução mais eficaz: remover cuidadosamente o solo do lado norte da torre. Com o tempo, a própria gravidade ajudaria a reduzir a inclinação. Os primeiros testes foram bem-sucedidos e a torre voltou cerca de 1 grau à sua posição original. No final, foram removidos cerca de 38 mil metros cúbicos de terra. Hoje, a Torre de Pisa ainda mantém uma inclinação de aproximadamente 3,97 graus, mas isso é intencional para preservar seu status como atração turística. Se necessário, poderia ser completamente endireitada. O misterioso caso do mergulhador na Croácia. No dia 10 de setembro de 2020, 5 amigos foram mergulhar na Croácia. Durante a aventura, um deles sugeriu explorar uma caverna subaquática. Um dos amigos achou arriscado e decidiu permanecer no barco, enquanto os outros 4, equipados com cilindros de oxigênio, mergulharam. Ao entrarem na caverna, perceberam que ela era muito maior do que imaginavam e que o oxigênio poderia não ser suficiente para uma exploração completa. Decidiram então retornar. Depois de saírem da caverna, cada um seguiu por um caminho diferente para explorar os arredores. Quando o oxigênio começou a se esgotar, todos voltaram para o barco, mas um deles não retornou. Sabendo que seu oxigênio já deveria ter acabado, os amigos voltaram a mergulhar para procurá-lo, mas não o encontraram. Pensaram que ele poderia ter ido mais fundo na caverna. Então, 2 mergulhadores mais experientes entraram com uma corda de segurança. No entanto, não conseguiram achá-lo e tiveram que retornar devido ao limite do oxigênio. Sem outra opção, chamaram a polícia. Na manhã seguinte, 2 policiais chegaram para ajudar, mas seus equipamentos não eram tão avançados. Eles pediram emprestado parte dos equipamentos dos mergulhadores e iniciaram a busca. Depois de mais de 1 hora, um dos policiais emergiu sem encontrar nada. Outra hora se passou e o segundo policial também não retornou. Como seu oxigênio já deveria ter acabado, outro chamado de emergência foi feito. Desta vez, uma equipe de resgate profissional foi enviada. Rapidamente, encontraram o segundo policial, já sem vida. Sua corda de segurança havia se rompido, fazendo com que ele se perdesse e ficasse sem oxigênio. Em seguida, a equipe mergulhou ainda mais fundo e finalmente encontrou o amigo desaparecido. Porém, o que chocou a todos foi que ele tinha uma faca cravada no peito, indicando que não morreu por falta de oxigênio.
A polícia passou a tratar o caso como um possível assassinato e interrogou todos os amigos. No entanto, os relatos eram praticamente idênticos. Para tentar encontrar inconsistências, analisaram os registros dos equipamentos de mergulho. Os dados mostravam que o mergulhador desaparecido, ao contrário dos outros, não retornou da caverna imediatamente, mas seguiu mais fundo. Cerca de 30 minutos depois, ele parou em um local desconhecido. Ninguém sabe o que aconteceu nesse intervalo de tempo, mas, 10 minutos depois, seu corpo começou a afundar em linha reta, o que sugere que sua morte ocorreu naquele momento. O problema é que os outros mergulhadores estavam fora da caverna durante esse período. O suspeito mais provável era a pessoa que ficou no barco. Mas, ao analisarem seu equipamento, não encontraram sinais de que ele tenha mergulhado. Além disso, os registros dos outros mergulhadores estavam intactos, sem alterações. Após uma perícia detalhada, os legistas concluíram que a forma como a faca foi cravada no peito indicava suicídio. A hipótese final da polícia foi que, ao perceber que não conseguiria encontrar a saída e que seu oxigênio estava acabando, ele optou por tirar a própria vida com a faca, em vez de morrer lentamente sufocado. Como funcionam os gramofones elétricos? Os gramofones elétricos são compostos por algumas partes essenciais: um prato giratório, onde o disco é colocado, uma agulha que percorre os sulcos do disco e um sistema de amplificação sonora. Ao contrário dos modelos elétricos modernos, os gramofones antigos não precisavam de eletricidade. Em vez disso, eram movidos por um motor de mola. Quando a mola era girada e solta, ela liberava energia gradualmente, fazendo com que os discos girassem a uma velocidade de 70 a 130 rotações por minuto. A agulha percorria os sulcos do disco, vibrando conforme as variações na superfície. No entanto, essas vibrações eram muito fracas para serem ouvidas. Por isso, a agulha estava conectada a uma membrana vibratória que amplificava o som, transmitindo-o para um alto-falante. Graças a esse mecanismo simples, os gramofones permitiam que a música fosse ouvida sem necessidade de energia elétrica. Curioso sobre mais histórias e invenções incríveis? Continue acompanhando.